na carta de Paulo aos Filipenses. Paulo foi um homem tremendamente usado por Deus. O poder de Deus agiu de maneira especial na vida de Paulo. E ele fez uma obra grandiosa, não porque ele em si fosse grandioso, mas porque o Deus a quem ele servia era e é grandioso. Então convido a amada igreja a abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 4, para nós lermos um versículo apenas, inicialmente, que é o versículo de número 4. Repetindo, Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vou repetir essa leitura. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Antes de falarmos a respeito dessas palavras do apóstolo Paulo, eu faço uma pergunta a você, aqui presente e quem nos acompanha pela internet. Como tem sido o seu dia? Como você chegou até aqui nesta noite? O seu coração está tranquilo ou tempestuoso? Você está em paz ou está vivendo, passando por uma fase, por um momento de intranquilidade? Não está tranquilo, não está tranquila. Você está alegre ou triste? Este versículo nos fala de alegria. Paulo é enfático para a igreja de Filipos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, ele repete, alegrai-vos. E como será que estava a vida de Paulo naquele momento, naquela ocasião, para que ele fizesse essa recomendação à igreja de Filipos? Uma igreja que havia sido fundada através do ministério do apóstolo Paulo. Para alguns estudiosos bíblicos, foi a primeira igreja da Europa. Aquela igreja estava localizada em uma cidade que era próspera, uma cidade que era geograficamente bem localizada. O comércio era abundante naquela cidade. Ali havia pessoas ricas, pessoas que desfrutavam dos prazeres que esse mundo pode oferecer. E o apóstolo Paulo aqui está falando de uma alegria que está acima daquela que materialmente os habitantes da cidade de Filipos ou a própria igreja poderia desfrutar. Essa igreja demonstrava um grande afeto, um grande carinho pelo apóstolo. Era uma igreja que contribuía com aquele ministério desenvolvido por ele. Era uma igreja amável. E no momento em que Paulo declarou essas palavras, ele estava preso. Chama a nossa atenção isso, não é verdade? Ele falar de alegria em um momento no qual se encontrava privado de sua liberdade. Para alguns, Paulo estava preso em Roma e, naquela prisão, privado de sua liberdade, ele fala, repito, de alegria. E eu pergunto a você, o que é preciso ser feito para sermos pessoas alegres? O que é, em si, a alegria? Para muitas pessoas, a alegria é confundida com euforia. Nós vivemos em uma sociedade onde há muito entretenimento. O tempo todo nós somos estimulados. Existem várias formas de nós nos divertirmos. E nada contra nos divertirmos, nada contra termos momentos eletrizantes
desde que não pequemos, é claro, mas a alegria da qual a palavra de Deus está falando, ela é muito mais do que euforia, ela é muito mais do que gargalhada, ela é muito mais do que a pessoa estar elétrica, ela tem a ver com uma serenidade também, ela tem a ver com contentamento, ela tem a ver com paz. Quando nós continuamos a fazer a leitura dos versículos seguintes, nós observamos qual era o segredo da alegria do apóstolo Paulo. No versículo 6, ele vai dizer para aquela igreja: não andeis ansiosos por coisa alguma. Uma das coisas que roubam, que furtam a nossa alegria é a ansiedade. Ansiedade nós traduzimos também por preocupação. Pessoas preocupadas, pessoas tensas, tendem a ter uma diminuição da sua alegria. Eu lembro que no domingo, o reverendo Edinaldo trouxe uma mensagem maravilhosa, em que ele falava sobre a importância de pararmos de lutar. Pare de lutar. Ou seja, sobre a importância de pararmos de achar que as nossas vidas estão sob o nosso controle, sobre a importância de confiarmos em Deus. As pessoas que são ansiosas, e não estou falando aqui no sentido de acusar ninguém, eu mesmo posso passar por isso, elas tendem a achar que naquele momento, naquela ocasião, naquela fase da vida delas, tudo depende da força do braço delas, da inteligência delas. E a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos, por coisa alguma, por nada. Ah, mas isso me preocupa. Deixa a preocupação de lado. Não, mas aquele assunto, aquele tema é um tema que não tem como ficar aborrecido, ficar estressado, ficar preocupado ou preocupada. É por coisa alguma. Devemos simplesmente fazer a nossa parte e deixar que Deus cumpra com o seu querer em nossas vidas. E um antídoto para a ansiedade é a oração. Paulo também vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Aquilo que você quer, aquilo que você precisa, fale para Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Quando nós oramos, quando nós nos colocamos diante de Deus, de joelhos, ou sentados, ou seja como for, mas em oração, falando com Ele, nós estamos dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. O Senhor Jesus disse que sozinhos nós nada poderíamos fazer. E é verdade. Sozinhos, pela força do nosso braço, nós nada podemos fazer. Quando nós oramos, quando nós confiamos em Deus, o nosso coração é preenchido pela paz. E Paulo vai dizer no versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu não ando mais ansioso ou ansiosa. Eu faço a minha oração, eu confio em Deus, eu estou em Cristo. Então, eu desfruto de uma paz que está além de todo e qualquer entendimento. É uma paz que esse mundo não entende. É uma paz que não faz sentido um homem estar preso, privado de sua liberdade e desfrutar dela. Na ótica humana, Paulo estava perdendo. Nós vivemos no dia a dia diante dessa dualidade, né? Perder, ganhar, ganhar, perder. Essa é a interpretação que muitos fazem no dia a dia, o tempo todo. Paulo, humanamente falando, por estar preso,
estava em desvantagem. Mas ele entendia o propósito maior de Deus em sua vida. Ele entendia que além daquela prisão, além daquela privação, Deus estava trabalhando em sua vida. Ele sabia que aquele momento era passageiro, que aquela tempestade iria passar. Ele sabia que o mais importante em sua vida estava garantido, que era a salvação. Na continuidade, nós podemos chegar no versículo 12, no qual Paulo vai dizer: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aquele homem passou por altos e baixos. Paulo sabia o que era ter muito e o que era ter pouco. Ele sabia o que era sofrer. Ele sabia o que era ser humilhado e o que era ser honrado. Mas mesmo diante de tantas situações difíceis pelas quais ele passou, ele não se tornou um homem amargurado. As durezas pelas quais aquele homem passou não endureceram o seu coração. Ele tinha todos os motivos do mundo para reclamar, para dizer: por que eu fui tão humilhado? Por que eu passei por escassez? Porque eu já vivi aqueles momentos de perseguição, fui abandonado por meus companheiros, fui apedrejado naquela vez. Até por um naufrágio o apóstolo Paulo passou, conforme relata o livro dos Atos dos Apóstolos. Vejam quantas situações difíceis ele passou, e mesmo assim, ele chega nesse momento aqui e diz para aquela igreja que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. É o que vai dizer o versículo anterior, o versículo de número 11. Digo isto não por causa da pobreza. Ele estava preso e precisava da doação da igreja de Filipos para que ele se sustentasse naquela prisão, provavelmente uma prisão domiciliar. Então aquela igreja estava contribuindo para que ele se mantesse fisicamente, para a sobrevivência dele. Mas ele estava dizendo, diante de tudo aquilo, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E o que significa viver contente em toda e qualquer situação? Nós estamos falando de alegria. Será que no momento em que Paulo estava humilhado, ele estava dando gargalhada? Será que no momento em que ele estava com fome, ele estava sorrindo? É claro que não é essa a proposta da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que existe um momento de sorrir e um momento de chorar. Diz também que bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. A grande questão aqui, meus irmãos, é que nós podemos passar por momentos difíceis, momentos de tristeza. De repente tem alguém aqui nessa noite, alguém que nos acompanha pela internet, que está nesse momento de tristeza. Mas quando estamos em Cristo, a tristeza não prevalece sobre as nossas vidas. A tristeza é passageira. O que vai imperar nas nossas vidas é a alegria da salvação. Isso porque o Evangelho é uma boa notícia. É uma notícia que fala de salvação, e salvação é alegria. É Deus nos redimindo, é Deus nos socorrendo, é Deus nos resgatando das trevas. E só por isso, só entre aspas, nós temos todos os motivos para nos alegrarmos no Senhor. E a alegria do Senhor, nos ensina também a palavra, é a nossa força. E eu fico me perguntando, será que a sociedade atual, século 21, 2021, estaria preparada? Os cristãos dessa sociedade atual estariam preparados para experimentar tudo isso que Paulo experimentou? Eu até me faço essa pergunta, será que eu estaria preparado?
tantas lutas, tantas situações complexas. Dizem que, atualmente, no século XXI, a presente geração é uma geração de pessoas mais frágeis, pessoas que têm maior dificuldades de lidar com as contrariedades. As crianças, os adolescentes, os jovens ficam mais sensibilizados diante de obstáculos, diante de adversidades, dizem os pesquisadores das ciências sociais, do comportamento humano. E nós, como igreja, no século XXI, também participamos de muitos dos pensamentos do nosso tempo. E vemos muitos cristãos extremamente fragilizados diante das dificuldades. Quando Deus diz sim, é uma alegria completa. Quando Deus diz espera, o coração começa a acelerar. A pessoa começa a, de repente, orar menos. A alegria vai diminuindo. E quando Deus diz não, muitos até se afastam do Evangelho. Deus diz sim, espera, mas Deus também diz não, porque Ele sabe o que é o melhor para as nossas vidas. Vamos pensar, não seria para nós mais interessante que Paulo não estivesse preso naquela ocasião? Você gosta de saber que o apóstolo Paulo esteve preso por pregar o Evangelho? Ele não estava fazendo nada de errado, ele não estava cometendo nenhum crime, ele não estava indo contra a vontade de Deus, mas mesmo assim ele passou por aquilo. Deus tinha um propósito através daquela situação difícil. Deus tem um propósito através desse momento que você está vivendo na sua vida. É preciso confiar em Deus. É preciso entender que a vontade dEle é soberana e que Ele quer o melhor para nós. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Geralmente, nós pensamos em uma pessoa contente como uma pessoa eufórica, que dá gargalhadas, que está pulando, saltando, correndo. E o fulano está contente. A gente pensa logo em um sorriso aberto. Mas contente aqui tem um sentido de contentamento. Tem também um sentido mais profundo ligado à serenidade. Paulo tinha contentamento em Jesus. Ele entendia que a obra de Jesus em sua vida era uma obra plena, que Jesus garantia para a sua vida tudo aquilo que ele precisava. Por isso ele vivia com contentamento e com serenidade, para administrar as vozes e as situações contrárias. Ele passou por altos e baixos, por tempestades e por bonanças, mas permaneceu firme em Jesus. É fundamental que desenvolvamos contentamento, paz, alegria, independente das circunstâncias. Tem gente que depende da aprovação dos outros. Isso foi falado, inclusive, no domingo, na pregação do reverendo Edinaldo. Tem gente que depende de aplausos para ter alegria. Tem gente até que depende de curtidas nas redes sociais para se sentirem bem, alegres, entre aspas. Tem gente que precisa que tudo esteja perfeito à sua volta para que deite a cabeça no travesseiro e diga: eu estou em paz. Mas a Bíblia vem nos dizer:
que essa paz, que esse contentamento, que essa alegria independem do que quer que aconteça à nossa volta. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A graça de Deus em nossas vidas é maior do que as circunstâncias. O próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado, recebeu oposição, humilhação, chegou a ser crucificado para nos salvar e permaneceu firme no seu propósito até ao fim. Esse mesmo apóstolo Paulo que declarou essas palavras é o que dizia que o seu alvo era Cristo. Quando nós temos, meus irmãos, Cristo como nosso alvo, não importa o que aconteça à nossa volta. É claro que nós somos afetados, não é verdade? Nós, em virtude de acontecimentos, podemos sentir alguma tristeza, algum mal-estar, mas nós identificamos que a obra de Deus em nossas vidas é muito maior do que aquele momento, do que aquela circunstância, do que aquela contingência. Deus é maior. E eu vou repetir mais uma vez. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Outro ponto muito importante é que aquele homem não nasceu pronto. Paulo não nasceu pronto. Nós não nascemos prontos. Nós estamos em um processo, estamos nos santificando, estamos nos aprimorando a cada dia. A gente vem domingo à igreja, ouve uma palavra, aprende algo, coloca em prática, e assim a gente vai crescendo, crescendo, crescendo na graça, no amor e na misericórdia do Senhor Jesus. A fé cristã envolve um aprendizado constante. E é muito bom lermos isso do apóstolo Paulo, que ele aprendeu, porque em muitos contextos o apóstolo Paulo aparece como tendo sido um homem perfeito. Às vezes acontece isso, de nós pensarmos no apóstolo Pedro, no apóstolo João, no apóstolo Paulo, como homens que estão acima da média, de modo que eles vão se distanciando, e nós ficamos lá para trás. Poxa, quem sou eu, um miserável pecador, não tenho toda essa unção que o apóstolo Paulo teve. Mas vejam, ele falando que aprendeu. Se ele aprendeu, meus irmãos, é porque nem sempre foi assim. Em outro momento foi diferente. Paulo, inicialmente, era perseguidor da igreja. E houve uma mudança, uma transformação, uma conversão na vida dele. E a partir dali ele passou a caminhar com Jesus. E quando ele se converteu, ele não se tornou automaticamente um ser acima do bem e do mal. O único perfeito, como nos ensina a palavra de Deus, foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não pecou. O Senhor Jesus não errou. Ele cumpriu fielmente com o seu propósito. Não se corrompeu com esse mundo. Mas fora o Senhor Jesus, todos os que pisaram sobre a face da terra se corromperam, pecaram. E é por isso que Paulo vai dizer aos romanos que todos pecaram e são carentes e carecem da glória de Deus. Ele aprendeu. Nós também podemos aprender. E eu volto a fazer aquela pergunta que eu fiz no início. Como foi o seu dia? Ou como têm sido os seus dias? Você tem passado por momentos de alegria ou de tristeza? Se você está triste, eu tenho certeza absoluta que, se colocando diante da presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus irá consolar o seu coração. Coloque-se em oração diante de Deus. Busque sempre na palavra a consolação. E Deus irá transformar o seu choro, o seu pranto em alegria. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Significando dizer que
O choro, a lágrima, não dura para sempre na vida de um servo, de uma serva do Senhor. A tristeza não tem a palavra final sobre as nossas vidas. A morte não tem a palavra final. O que tem a palavra final sobre as nossas vidas é a graça de Jesus Cristo. Que possamos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos minutos na sua vida. Eu não sei como serão os próximos dias da sua semana. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. A certeza que temos como crentes, como servos e servas do Senhor, é que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. E que, com toda certeza, submetidos à vontade de Deus, nós temos aprendizados pela frente. Independente do que quer que aconteça, nós estaremos com Deus. E que você, que eu, que nós enxerguemos nessas palavras de Paulo um mandamento de Deus para as nossas vidas. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Se alegrar em Deus, se alegrar com Deus, não é pecado, desde que essa alegria corresponda a uma vida diante de Deus, a uma vida de oração, a uma vida com o Senhor. Paulo só podia falar isso porque ele era um homem que estava buscando, dia após dia, viver no caminho de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe as nossas vidas, que tenhamos essa alegria. Ah, mas tem tantas notícias ruins o tempo todo, a gente liga a TV, pouco tempo atrás pandemia, alguns falam que vai voltar, uma nova onda, mesmo depois de tudo que aconteceu. É um mundo com tantas notícias pesadas, mas mesmo assim, nós podemos nos alegrar no Senhor. Amém? Vamos orar. Eterno Pai, nós nos colocamos neste momento humildemente diante da Tua santa presença. Existem, ó Pai, situações, circunstâncias difíceis pelas quais os Teus servos, os Teus filhos e filhas, muitas vezes passam. Alguns altos e baixos, como se diz. Mas sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua presença é real em nossas vidas. Nós sabemos, ó Pai, que enquanto cristãos, enquanto Teus servos, podemos ter a certeza da Tua salvação. Podemos ter a certeza de que dias melhores virão. Podemos ter a tranquilidade e a serenidade que o apóstolo Paulo teve em um momento difícil. Se tem alguém aqui, ó Pai, nesta noite, ou que nos assiste pela internet, que está passando por esse momento de tristeza, de privação, seja lá do que for, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja agindo nessa mente, nesse coração, que o Teu poder, ó Pai, esteja transformando essa vida ou essas vidas. Que exista verdadeira alegria, ó Pai, nos lares daqueles que Te servem. Que existam, ó Pai, sorrisos verdadeiros. Que exista verdadeira satisfação diante da vida, mediante a vivência do Teu Evangelho. Nos ensina, ó Pai, a cada dia a vivermos como devemos viver. Estamos aqui, Senhor, humildemente declarando que queremos aprender com o Senhor, assim como o apóstolo Paulo aprendeu, dia após dia, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado através das nossas vidas.
Que sejamos, ó Pai, pessoas alegres em Cristo, não para nossa vaidade, não para simplesmente termos prazer pessoal, mas que também, ó Pai, a alegria do Senhor em nossas vidas, em nossos corações, possa contagiar aqueles que estão à nossa volta. Que sejamos, ó Pai, canal de bênçãos para outras vidas, instrumentos nas Tuas mãos, para que esse mundo que jaz no maligno, esse mundo onde há tanta tristeza, experimente a verdadeira alegria. E que pessoas tenham contentamento diante de tudo aquilo que o Senhor fez em suas vidas. Oramos em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém.